nome é Marcelo, eu trabalho na área de assuntos, a área chama-se basicamente assuntos regulatórios, né? E, se for para resumir o que eu faço, eu ajudo as empresas a desenvolver produtos e a registrar nos países, na Anvisa ou em outros lugares do mundo, né? Foi falado aqui algo que eu faço, um que não foi colocado, mas eu coloquei que é importante para essa discussão, é que eu participei em 2012, 2014, no grupo de softwares medical device da BDRF, representando a indústria brasileira, em conjunto com a Anvisa. A primeira reunião desse grupo que eu participei, nós definimos o termo Software as Medical Device, porque não existia, na verdade. O termo usado anteriormente era software standalone, só que aí o pessoal que veio da área de software comentou que para a área de software é diferente, o entendimento do standalone, né? Então a gente fez um brainstorming nesse grupo e criou o termo Software Medical Device, que é o termo que aí, 10 anos depois está sendo usado hoje no mundo inteiro. Né? Só um outro comentário aqui, para não assustar tanto. O pessoal costuma me chamar de mensageiro do apocalipse em alguns lugares, porque eu costumo falar as coisas que podem acontecer e o pessoal não gosta muito. E se já por Lucas falar, vai falar que eu sou meio blunt demais, meio franco demais, talvez. Tá? Então eu acabo falando um pouco as coisas assim. Às vezes tem muito contexto de segurar e falar da melhor maneira, então eu falo logo que falar. Então, se por acaso perceberem isso, não me desculpas, porque alguém tem que falar, né? Mas é isso. Vamos lá. O que é, primeiro, para entender o que é o software medical device, realmente não está passando aqui. A gente tem que primeiro entender o que é um dispositivo médico. Né? Historicamente, eu costumo falar que um dispositivo médico vai desde uma camisinha até uma ressonância magnética, né? E tem mais complexo ainda, né? Mas assim, isso é uma forma boa de entender. E passa por todos os equipamentos, por exemplo, dentro do hospital, mas também a todos os equipamentos usados como quer, que se encaixa numa certa definição. Dispositivos médicos são um tipo de produto altamente regulado, né? E o que eles são na prática? É óbvio que a gente vê isso aqui, a gente consegue pensar em um monte de coisa que talvez seja um dispositivo médico. Mas para realmente ser um dispositivo médico, ele tem que atender uma certa definição, né? A definição hoje está na RDC 751 da Anvisa, que é uma regulamentação que a Anvisa publica. E lá está descrito que o dispositivo médico é algumas coisas, incluindo o software, que eu fiz um highlight ali. E o que é importante é o verde e a parte azul, gente. O resto é detalhe, tá? O verde é o quê? Destinado pelo fabricante, e quando fala destinado, aqui é o fabricante define que é para ser usado, né, em seres humanos para alguns dos seguintes propósitos médicos específicos. E aí inclui algumas coisas. No nosso caso, eu vou focar só no primeiro, embora possa ter mais coisas, mas o primeiro é diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento ou alívio de uma doença. Ou seja, se teu produto for um aparelho, um instrumento, ou software, que você define que é para ser usado para tratar, prevenir e monitorar uma doença, ele passa a ser um dispositivo médico. Nota, então, que, embora a Anvisa defina o que é dispositivo médico, quem torna um dispositivo, um produto, um dispositivo médico ou não é o fabricante. Porque depende do que ele fala que o produto faz. Né? E se o que ele falar que o produto faz bater com a definição, ele passa a ser um dispositivo médico e, portanto, tem que ser regularizado. O que é um software como dispositivo médico? Nós temos, dentro da própria 751, nós temos uma definição que é o seguinte, ele fala que, e nós temos uma definição um pouquinho distinta na RDC 657, que o Ira citou, tá? Eu peguei essa aqui que deixa mais claro algumas coisas, tá? Um software como dispositivo médico é um produto ou aplicação destinados a mais ou mais finalidades indicadas na definição de dispositivos médicos. Então, voltando aqui, qualquer software que se encaixe nesses usos,
é um software como dispositivo médico, certo? Só que aí aqui tem os comentários adicionais. Pode ser. Agora foi. Vamos lá. Agora foi demais. Alguns comentários que são interessantes aqui. O SEMD pode ser executado em uma plataforma computacional de propósito geral. Ou seja, nós temos os chamados softwares embarcados. Né? Se pegar uma ressonância, por exemplo, um ECG, um equipamento, ele tem um software lá dentro que ele manipula as coisas para o equipamento funcionar. Esse software chama de embarcado, normalmente. Esse software não é um SEMD. Tá? Um SEMD, ele não precisa de um hardware dispositivo médico para funcionar. Tá? Ele funciona num celular, por exemplo, ou num computador comum, ou coisas do gênero. Ele inclui recursos de hardware e software, porque ele precisa de alguma coisa funcionar, né? Não precisa de hardware e dispositivo médico para atingir sua finalidade de uso. Esses termos todos são regulados, tá? Por exemplo, o que é finalidade de uso é justamente o que eu falei, que é o que o produto faz, né? Mas tem uma definição específica, que o Irão ele, talvez fale depois, não faz diferença agora. O software não é considerado SEMD se seu objetivo é controlar o hardware, dispositivo médico, como eu falei, embarcado, né? Um SEMD pode ser usado em combinação com outros produtos, inclusive dispositivos médicos. Um SEMD pode interagir com outros dispositivos médicos. E os apps, né, os aplicativos móveis de celular que atendem a definição, são considerados SEMD. Então, essas considerações são importantes para enquadrar melhor o que é um software como dispositivo médico ou não. Alguns exemplos de SEMD especificamente para a saúde mental. Software para tratamento de ADHD, um software para tratamento de pesadelos induzidos por PSTD, um software que ajuda no tratamento de desordens induzidas por substâncias, um software que ajuda a lidar com o uso de opioides, e o software usado para tratar insônia. Nossa, ficou horrível o português ali, desculpa, gente. Eu costumo revisar as coisas, odeio errar, mas dessa vez passou. Um exemplo de finalidade pretendida que eu falei, que é essa intenção de uso para um SEMD, tá? O dispositivo X é uma prescrição terapêutica digital para o tratamento de sintomas de transtorno depressivo maior, como adjunto ao atendimento ambulatorial gerenciado por clínicos para pacientes adultos com TDM com 22 anos ou mais que estejam tomando medicação antidepressiva. Tem como objetivo reduzir sintomas de TDM. Então, esse é um exemplo que estaria descrito no uso do produto pelo fabricante e o que torna esse dispositivo um SEMD. Agora, tudo isso, quais são as implicações, né, que eu acho que é o principal ponto. Eu coloquei essa parte inicial para entender a implicação. Primeira coisa, né, dispositivos médicos, incluindo o SEMD, são produtos altamente regulados. Tá? Isso significa o quê? Que normalmente você não pode colocar no mercado de qualquer maneira. Tá? Para introduzir o uso do produto em ser humano, e depois, inclusive, no mercado, normalmente ele tem que atender requisitos, né? Os chamados requisitos regulatórios. Esses requisitos precisam ser atendidos ao longo de toda a sua vida útil, né? E temos diversas regulamentações que vão ser são aplicáveis ao longo do ciclo de vida. Então, a gente tem uma complexidade regulatória, né, que é diferente de um produto não regulado. Né? São atividades adicionais ao longo de todo o ciclo de vida que têm que ser feitas e atendidas para o produto entrar e manter-se legalmente no mercado. Como eu falei aqui, eles geralmente necessitam de um tipo de aprovação antes de poder ser usados em seres humanos colocados no mercado, porque tem que ter uma demonstração de segurança e eficácia, ou seja, tem que demonstrar que o produto não vai, né, em princípio, causar mal ao paciente, tá? Ou o usuário, se no caso, para poder ser usado no ser humano. Tá? Normalmente, esse tipo de aprovação é o que a Anvisa chama de notificação ou registro, num primeiro momento. Né?
O fabricante do produto, nós temos um outro termo, que é detentor de registro, deixa o fabricante eu facilitar aqui, tá? Mas o fabricante do produto, ele é legalmente responsável pelo produto e pelo atendimento à regulamentação. O fabricante deve, por exemplo, possuir uma autorização especial para realizar atividades para dispositivos médicos, por ser um produto altamente regulado, não é qualquer empresa que pode realizar atividades com dispositivos médicos. Já tem que ter uma autorização da Anvisa, particularmente, né? Entre outras, tá? E aqui é um ponto importante que eu acho que às vezes não é muito claro. Se o software é um CMD, ou seja, se você descreveu o uso do seu produto de forma que se encaixe na regulamentação, ele precisa ser regularizado para poder ser usado legalmente em ser humano colocado no mercado. Tá? Por quê? Não é opcional, na verdade. É obrigatório. E tem alguns comentários que a gente estava vendo aqui que falam porque é bom ter validação, é bom, não é bom, é compulsório, não tem opção. Né? Para estar legal no mercado. Mais algumas coisas. Eles devem ser projetados com certos controles definidos das regulamentações e normas, de maneira a demonstrar o atendimento aos requisitos regulatórios e sua segurança e eficácia desde o início do projeto, porque tem uma etapa, uma parte de controle de projeto que exige que certas atividades sejam feitas e registradas. Eles devem ser fabricados com certos controles, que são chamadas boas práticas de fabricação. Aqui é um ponto importante, tá? Que foi comentado na discussão que a gente teve antes. Embora o uso pretendido definido pelo fabricante defina se o produto é ou não um CMD, mesmo se o fabricante usar outras palavras, por exemplo, para escapar da regulamentação, isso não adianta, porque a Anvisa, se ela achar que se encaixa, não faz diferença no que você falou, na verdade. Então, o regulador sempre tem um poder guarda-chuva de bypassar o que você fala. Normalmente, a Anvisa não vai discutir com você sobre o que você fala, mas se tiver uma dúvida, ela tem papel final. Tem custos regulatórios adicionais ao longo de todo o ciclo de vida, mas particularmente do projeto, obviamente. Tá? E é possível ter necessidade de investigação clínica, que é o nome mais técnico, né, para pesquisas clínicas, tá? Dependendo do uso pretendido e da maneira de validar a segurança e eficácia. A principal preocupação... Uma mais ou não? A principal preocupação regulatória é a segurança em si, embora eficaz, não seja necessária, claro. A principal preocupação regulatória é que seja seguro, né, que não leve a dano ao paciente. Tá? Só que, assim, uma confusão que tem no caso de software é que o software nunca leva diretamente a dano, gente. Então eu falo assim, o software só vai levar dano no momento que conseguir jogar código-fonte em alguém e queimar o código-fonte e queimar a pessoa. Se não tiver isso, o software nunca vai levar dano diretamente. O que ele leva é as atividades feitas a partir do software, seja uma informação ou alguma coisa que se mexeu, por exemplo, que o software falou para se mexer, isso leva a dano. Mas o pessoal fala, danos de software, risco de software. Não existe. O que existe é risco do que acontece após o software realizar a sua função. O resultado, então, do uso do software, a continuação da sequência de cuidar da saúde, pode levar a dano. Né? No caso de CEMIT, tem outro ponto importante, é que a grande maioria fornece algumas atividades de informações. E atividades realizadas posteriormente com a informação pode levar dano. Aqui eu vou tomar cuidado também que o dano não significa apenas morte, tá? Mas é qualquer coisa que seja danosa ao paciente. Ninguém vai usar um produto para ele tomar um dano, né? Não é o objetivo do produto dar dano às pessoas. Então, mesmo que o dano não seja morte, ainda assim não é bom ter. Depende de como for, você não pode ter. Só um exemplo, eu coloquei um exemplo comum, que eu uso uma calculadora de dose de insulina, certo? Que é uma coisa que todo mundo pode ter num app hoje, né? Tem um monte no App Store. O que pode acontecer, basicamente, se tiver um erro no resultado? Pode levar a hipoglicemia e hiperglicemia da pessoa, do paciente, certo?
E o que a hiperglicemia ou a hipoglicemia pode ter? Essas coisas aqui embaixo, por exemplo, tá vendo? Pode levar a coma, né, a desorientação, a dificuldade neurológica, comportamento anormal. Quer dizer, essas coisas todas são problemas que podem acontecer a partir de um problema do software. Só que a pessoa fala, mas e se o pessoal calcular na mão? Não tem problema, só que a responsabilidade é dele, né? Do paciente está calculando. Se eu estou fornecendo um software, passa a ser minha responsabilidade, daí for o que o software faz o que deve fazer. Né? Então não é uma questão de quem controla ou não, mas de quem é responsável ou não. Certo? Aqui, por último, coloquei algumas coisas interessantes para entender o caminho típico para a colocação no mercado de um produto não regulado. Né? Que é, o pessoal tem uma ideia nova do produto, projeta o produto, testa o produto, produz o produto e vende o produto. Praticamente tranquilo, certo? E para um produto regulado? Você tem uma nova ideia do produto. Aqui eu vou enfatizar que o problema de um dispositivo médio, qualquer coisa do tipo, é que tem uma grande diferença entre um produto e um protótipo, que é onde você vê a viabilidade técnica, e um produto industrializado. Isso aqui são coisas distintas, na verdade. Tá? E o que a regulamentação trata do produto industrializado. Né? O que você faz depois? Regulariza a empresa, tudo seguindo requisitos regulatórios. Né? Projeta o produto, testa o produto, submete a testar, que inclui validação, né? Não coloquei validação em geral, mas inclui validação aqui. Submete os dados à agência reguladora, espera a aprovação, produz o produto, vende o produto, mantém o produto, tudo seguindo requisitos regulatórios. Então, existem certos controles que têm que ser aplicados a todas as etapas que o produto não regulado não tem, por exemplo. E por último, não coloquei a mensagem final aqui, desculpa, aqui também apontar. Tem 3 coisas que eu queria colocar, porque eu estava conversando com o Irã aqui na Visa antes, que chamou a atenção, tá? Eu ia falar mais sobre isso, mas só para ficar claro alguns pontos. Primeiro, o exemplo, score, tá? A maior parte do grupo é score, certo? O que é score, gente? Score é diagnóstico, tá? Pode não parecer para quem está de fora, mas o score é um diagnóstico feito por um produto, tá? E aí, assim, alguns exemplos que eu vi, se o software fala para o paciente que o paciente está no estado X, por exemplo, com depressão, ou depressão maior ou menor, o software está diretamente no diagnóstico. O cara escrever depois, mas não, o diagnóstico final não é dado pelo software, sim pelo médico. Para a Anvisa não faz diferença nenhuma isso. É como se não fosse nada. Isso você não consegue escapar da regulamentação com esse tipo de coisa. Tá? Depende exclusivamente do que o software faz. Tá? Se ele dá um diagnóstico, ele dá um diagnóstico. Por último, uma outra confusão histórica, não é nessa área, tá? Mas assim, quem regula a pesquisa clínica ou investigação clínica é a Anvisa no Brasil. Né? Os CEPs, CONEPs da vida fazem parte do processo, mas o regulador é a Anvisa. Né? Por que eu estou falando isso? Tá? Porque uma boa parte dos transtornos mentais, que são doenças, certo? Eles são considerados perigosos, de alto risco. Tá? Quer dizer o quê? Que esses produtos geralmente têm, olhando falar disso da classe de risco, né? Mas é a classe de risco mais alta da Anvisa, 3 ou 4. Se for o caso, qualquer investigação, pesquisa clínica desse produto precisa antes ser aprovada pela Anvisa para ser legal. Se não tiver a aprovação da Anvisa, ela é ilegal. Tá? Então essas coisas são importantes porque depois você não pode, inclusive, nem usar para registrar o produto depois. Tá? Então vamos tomar cuidado, porque tem outras implicações que não são muito óbvias no processo. De novo, tem 1 milhão de coisas para falar, mas eu queria dar uma visão mais geral inicial para vocês sobre o assunto, para continuar a discussão com o Lucas agora. Né? Obrigado por enquanto, gente. Olá, eu sou Marcelo da SQR Consulting. Eu ajudo empresas a projetar produtos, incluindo software, e regularizá-los na Anvisa em outros países. Esse evento do CIRB de validação é um evento extremamente importante porque a validação não é compulsória na área de dispositivos médicos, né? E ela é
sempre necessária e é sempre uma dificuldade no entendimento dos conceitos. Então, acho que a junção desses diversos players aqui no evento permite que as pessoas aprendam melhor, discutam melhor e aprendam melhor sobre o assunto e possam aí passar essas informações e conhecimentos mais para frente, facilitando a vida de todo mundo no final das contas. Olá, meu nome é Eurípides Miguel, sou professor aqui da Universidade de São Paulo e também coordenador do CISME. O CISME é um projeto de pesquisa de grande porte, patrocinado pela FAPESP e pelo Banco Industrial do Brasil, que reúne diversos parceiros, as Universidades Federais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Unifesp, e também a Unimax e a Unifage, duas universidades em duas cidades próximas de São Paulo, que são Indaiatuba e Jaguariúna. Em conjunto e com as prefeituras das duas cidades de Indaiatuba e Jaguariúna, nós temos trabalhado em três pilares. O primeiro pilar é um projeto de pesquisa que estuda um estudo de coorte que procura estudar fatores de risco na origem dos transtornos mentais. Esses fatores de risco, por sua vez, são fatores de risco modificáveis. E para isso nós então buscamos soluções digitais que são escaláveis e têm grande poder de atingir populações de grande monta, para modificar esses fatores mentais e melhorar o prognóstico dos transtornos mentais, melhorar a vida dessas pessoas a partir de intervenções que são eficazes. E por fim, no terceiro módulo, a gente procura implementar, em princípio, em Indaiatuba e Jaguariúna, em todo o sistema de saúde do SUS, soluções que tenham sido validadas e que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é com muita alegria que nós estamos falando do segundo pilar, que é um pilar que visa acreditar, validar soluções digitais na área de saúde mental. E não podia estar mais alegre hoje de ver que essa proposta desse evento trouxe pesquisadores e juntou pesquisadores da Universidade de São Paulo, das universidades que participam dessa iniciativa do CISME e startups e aqueles que estão preocupados em levar essas soluções digitais para a população em geral. Muito obrigado pela presença de todos.